Antropocentrismo. Falar sobre antropocentrismo é a mesma coisa que falarmos sobre o homem estar no centro de todas as coisas. O significado desse termo já traz a luz sobre o mesmo, porque a palavra antropos vem do grego, que significa homem, e centro fala de algo que está no foco, no centro de todas as coisas. Então é um estudo, uma ideologia que apresenta o homem no centro de todas as coisas. E algo que vem na contramão dessa ideologia é o teocentrismo. A palavra teo, do grego, significa Deus. Então é o Deus que está no centro de todas as coisas. E eis a questão que permeia sobre os séculos. É Deus ou o homem que está no centro de todas as coisas? O antropocentrismo também não está fixado apenas em doutrinas ou na letra humana, mas na cultura. Uma grande obra de arte que dá mais força e ênfase ao antropocentrismo é a obra de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Nessa imagem que você pode observar agora, nós vemos um círculo e um homem dentro dele de duas formas diferentes. Isso traz à luz para as pessoas da época e para nós que tudo gira em torno do ser humano. Todos os conceitos, todos os achismos, tudo está em volta do ser humano, trazendo a ideia de que o homem é o principal personagem da história, do momento, do presente e do futuro. Além da obra de Leonardo da Vinci, que teve um peso cultural na época e até os nossos dias sobre o antropocentrismo, nós temos outro momento histórico que é muito importante para essa ideologia, que foi a queda do Muro de Berlim. Ali, muitos conceitos foram quebrados, mas outros foram criados e ampliados, porque já existiam. E um deles foi o humanismo. O humanismo é a cópia idêntica do antropocentrismo, que trata sobre os mesmos conceitos e ideologias, do homem estar no centro de todas as coisas e ele ser o foco do agrado de tudo. Então parece que para o humanismo, como também para o antropocentrismo, toda a honra, a glória, as dádivas, os méritos é do homem. E isso quebra totalmente a autoridade e soberania de Deus, que é representada pelo teocentrismo, que trata sobre o nosso Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. E trazendo esse debate para o contexto bíblico, nós podemos observar também que a Bíblia fala e relata sobre o homem estar no centro. Em 1 Samuel nós encontramos o povo de Israel que era regido pelo governo teocrático, onde o Deus era o governante, onde as leis de Deus regiam o povo. Mas a sua vontade fez com que escolhessem um homem chamado Saul para governarem sobre eles. Então nós observamos ali em 1 Samuel que eles tentam deixar de lado Deus, estar no centro do comando, no centro de suas vidas e do governo de si mesmos. E abrem mão dessa divindade para tomarem para si o governo de um homem, fazendo com que a figura central do povo não fosse mais o Deus glorioso, mas sim a figura de um homem terreno, assim como eles eram. Mas a palavra de Deus não apenas dá ênfase ao antropocentrismo, mas ela também combate, e combate de uma forma muito eficaz. Na carta de Paulo à igreja que estava em Colossos, relata para nós que Cristo é o centro de todas as coisas. E o interessante é sobre o contexto que cercava aquela igreja. A igreja de Colosso estava sendo perturbada por homens maus, falsos pregadores, inventando e criando doutrinas mentirosas. E uma das doutrinas, por incrível que pareça, que aqueles homens estavam tentando ensinar para os irmãos de Colosso, era que o homem era o centro de todas as coisas, tentando enfatizar as obras, tentando enfatizar o mérito humano, a capacidade humana. E quando Paulo recebe esse relatório do pastor da igreja, que era Epáfras, ele escreve a carta aos Colossenses demonstrando o seu repúdio a essas ideologias, mas também dando uma contra-resposta, que é mostrando a soberania de Cristo. E no capítulo de número 1 de Colossenses,
Paulo vai mostrar que todas as coisas, além de terem sido criadas por Jesus, por intermédio do Verbo encarnado, elas também foram criadas para Ele. Ou seja, Ele não apenas criou, mas criou para a sua glória, para a sua honra. Paulo também vai mostrar no verso de número 14 do capítulo de número 1, que por meio da redenção, Ele fez com que tudo estivesse debaixo do seu governo. Aí nós lembramos sobre Isaías 9,6, a profecia sobre o Messias, em que o principado, o governo, estaria sobre os seus ombros. E a forma com que Jesus resgata, traz para si esse principado e esse governo é através da sua redenção, que faz com que toda a terra seja sujeita a Ele. E é muito interessante falarmos também sobre a profecia de Daniel, quando Nabucodonosor tem o sonho da estátua. E ao final do sonho, a pedra que vem do céu destrói a estátua. Mas o interessante para nós aqui, para mostrarmos que Cristo é o centro de todas as coisas, é que aquela pedra que destrói Roma e por consequência todos os outros impérios, até chegar na Babilônia, representa Cristo. E ela, após destruir a estátua, vai crescendo sobre toda a terra. E Daniel revela o sonho dizendo que chega um momento em que aquela pedra, que é Cristo, preenche toda a terra. Isso fala de algo escatológico, que mostra que o governo de Cristo está sobre tudo e sobre todos. E que todos os homens, além dos seus achismos, das suas potências, das suas capacidades humanas, estão debaixo desta soberania e deste poder que está em Cristo Jesus, mediante a sua redenção na cruz do Calvário. Então, para nós cristãos que cremos na palavra de Deus, o antropocentrismo é uma ideologia fracassada. E além disso, ele é um perigo para a palavra de Deus, porque ele quebra os princípios que estão escritos na Santa Escritura. Pois, ao colocar méritos em cima do homem, ele está rasgando a Bíblia. Pois a palavra afirma em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também afirma que não existe um homem, nem sequer um homem, que por si só pratique o bem. Através do grande rei Davi, nós podemos aprender que ele foi concebido em pecado, ou seja, a sua natureza, antes mesmo de nascer, já era pecaminosa. A pergunta é: como um homem que possui a natureza pecaminosa antes de nascer pode ser o centro de todas as coisas, com toda a sua fragilidade, com todos os seus pecados? A resposta para essa pergunta é totalmente impossível este homem ser o centro de alguma coisa. E através da palavra de Deus nós podemos ter a certeza e convicção que o nosso Deus está acima de tudo. Até porque Ele criou todas as coisas. Até porque Ele criou o homem. Até porque Ele viu a queda do homem e Ele mesmo se entregou para redimir este homem. E além de redimir este homem, Ele envia o seu Espírito Santo para fazer este homem perseverar. E além de fazer este homem perseverar, Ele um dia glorificará este homem. Então observe que em todos os planos e em toda a história, o nosso Deus, desde a criação até a glorificação, está sobre tudo e tem o comando de tudo em suas mãos. Então, se você gostou desse vídeo, curta, e se ficou dúvidas na sua mente, compartilhe conosco aqui nos comentários que nós estaremos tentando lhe responder. Compartilhe com amigos a palavra de Deus e que Deus seja soberano na sua vida e que o antropocentrismo seja varrido de vez da sua história.